da igreja com a... Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo de Westminster, do 25, inciso 3. Nós estamos vendo sobre a igreja. Nós vamos ver, né, mais especificamente sobre os ministérios da igreja. Então, irmãos que puderem abrir as vossas Bíblias, Efésios 4, de 11 a 13. Efésios 11 a 13. Fazendo a leitura, irmãos, acompanhem o seguinte: que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude. Bem, ele até continua aqui, né? Ele continuar, para que não mais sejamos como meninos, atados de um lado para outro, levados ao redor todo o vento de doutrina, as artimanhas dos homens e que ao erro. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és santo, soberano, único digno, louvor de toda a honra. Pai, e hoje, no Teu dia, reunimos aqui para estudar a Tua palavra, para estudar sobre a Tua noiva. Nos ajuda, Pai, a entender melhor o Teu plano. O Senhor tem igreja para o povo. E hoje aqui, Pai, reunidos, a nossa reunião é a Tua igreja. Templo, bolo e cimento, pegamento, santos. Nos ajuda aqui, Pai, a sermos edificados pela Tua palavra, a entendermos melhor a Tua palavra, nossa função, os mistérios. Nos ajuda. Revela, Pai, a Tua palavra em nossos corações. Perdoa todos os nossos pecados, erros, nossas falhas, negligências, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sempre na direção da igreja, de cada um de nós. Nos conforma, Pai, a imagem do Teu Filho, Jesus. Amém. Então, irmãos, quem tem aí na Bíblia, questão de fé, ou estiver acompanhando em algum aplicativo, algum PDF aí, nós estamos no capítulo 25 da igreja. Último domingo nós vimos o inciso 1 e o 2. No inciso 1 nós vimos o que é a igreja universal. Essa igreja universal que é invisível e católica. Nós vimos o termo católica, foi indevidamente apropriado pela igreja romana, Católica quer dizer universal. Nenhuma igreja pode se dizer a única igreja, a igreja universal. Os salvos só estão ali. E também nós vimos que a igreja invisível, a igreja visível é uma parte da igreja. A igreja invisível, a igreja universal, todos os santos, aqueles que já morreram e aqueles que ainda vão se achegar a ela. Nós vimos que essa igreja, a igreja visível, ela não tem nenhuma nação, ela é internacional. Não é somente os judeus, nem um povo específico, ela é internacional. E hoje, no inciso 3, nós vamos ver só o inciso 3.
percebi que se for 2 em 5 fica meio corrido, né? O texto já é mais complicado e hoje por isso a gente vai ver apenas o inciso 3, né? Que Cristo deu à igreja. Qual igreja, né? A igreja visível. É o que Cristo deu à igreja visível e qual a finalidade, né, dessa doação de Cristo à igreja, né? Igreja visível. Hoje nós vamos ver então sobre a igreja visível. O inciso 3. Nós vamos ver os ministérios da igreja. Inciso 3 diz o seguinte, aí os irmãos quiserem acompanhar. Para esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos nessa vida, até o fim do mundo, pela própria presença e pelo seu Espírito, torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, a doação de Deus, né, a doação de Cristo para a igreja visível, nós, hoje, foram ministérios. Nós vamos ver cada um dos ministérios, os oráculos, né, a palavra do Senhor, os profetas, e as ordenanças de o batismo, a ceia, para a congregação e aperfeiçoamento. Por que que Deus nos deu tudo isso? Para a nossa congregação e para nosso aperfeiçoamento. Santos, nesta vida, até o fim do mundo, pela própria presença e pelo seu Espírito, torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. É através do Espírito Santo, tudo isso torna eficaz nossas vidas. O batismo, a ceia, a pregação, a palavra do Senhor, ensino, tudo tem o Espírito Santo. Um ato ali. Precisamos sempre, né, da direção, né, da revelação do Espírito Santo. E uma das referências nós já lemos, Efésios 4, que fala lá que o Senhor deu, né, um para apóstolos, para mestres, e fala novamente, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e o seu desempenho e a edificação do corpo de Cristo. Então, todos os ministérios, todos os dons, todas as pessoas, Deus ali dá um serviço especial, né, dentro dos escolhidos, ali dentro dos santos, sempre visando o aperfeiçoamento da igreja, né? Por isso que a gente não pode usar aquilo não para se engrandecer, para querer se enriquecer, como nós vemos hoje em dia. Muitos que vendem as coisas na igreja. Deus deu tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus equipa a igreja, né, com os ministros ali ordenados. Pastores, evangelistas, então sempre para a edificação da igreja. E Deus também deu à igreja meios de graça. Fala que as ordenanças de Deus. Então, batismo, a ceia, né, a palavra do Senhor, a oração, e todos presentes, todos meios de graça. Deus também concedeu à igreja os ministérios da pregação e do ensino, né, para a gente entender, para eles explicarem ali, né, aqueles que são chamados para isso, para que a palavra do Senhor seja clara, mas sempre, já foi dito, a edificação, né, e o crescimento dos santos. E os ministérios desses dados são para a edificação, né, da igreja, sempre. Algum pode ler Isaías 59, 21. E o próximo já pode deixar aberto também em Mateus 28, 19 e 20. As referências, né, embasam esse texto da confissão.
59, 21. Hein? E 28, 19 a 20. Perceba, né, que diz o texto de Isaías, diz o texto de Mateus, Velho e no Novo. São ordens para a igreja. A palavra não se aparte da boca, né, os seus filhos. Também, né, mais uma função. Ide por todo mundo e batize, pregue o evangelho, né? Então, é isso que Deus está dizendo, né, para a igreja visível. Como a gente falou na última aula, né, a igreja é a porta-voz de Deus, a palavra de Deus aqui nesse. Então, é isso que novamente, né, nesse inciso 3 está reafirmando, né? Então, esse parágrafo da confissão ensina que a igreja universal visível foi um presente de Deus, ela não foi criada por homens. Não foi o homem que criou a igreja. É um presente de Deus. E ele deu também todos, né, os elementos, os meios ali de graça, os ministérios. Não foi nada inventado por Deus. Pelo menos os que aqui, que nós vamos ver, são bíblicos. Né? São todos ordens de Deus, foram todos instituídos por Deus. E ele também afirma a eficácia, né, dos meios de graça. Esses meios de graça que fortalecem a igreja, que edificam a igreja, que aperfeiçoam a igreja. Né? Nós vamos ver quais são eles. O ministério evangélico é que esse ministério não é realizado, né, por homens. É o Espírito Santo que realiza a obra através dos homens, por meio dos dons, né, e das. Quais são? Os irmãos podem me dizer quais são os ministérios? Lembram? Acabou de ler em Efésios. Pastor. O 3. Os ministérios, né? O ministério é o apóstolo, o profeta. Eu falei apóstolos, pastores, doutores, mestres, profetas. Esse é apóstolo, profeta, evangelistas, né? pastor e mestres. Então, são funções diferentes, né? Às vezes, uma única pessoa ela vai ser evangelista, né? Pastor e mestre, né? Só não vai ser mais apóstolo. Apóstolo, nós vamos ver, né? Os irmãos sabem que um dos requisitos para ser apóstolo é ter andado com Jesus, ter recebido a palavra direto de Jesus. É o único que não andou, não recebeu diretamente de Jesus ali pessoalmente, foi Paulo, mas Paulo tem todas as credenciais ali de apóstolo. A palavra do Senhor traz, ele foi o apóstolo dos gentios. Então, os apóstolos que nós vemos hoje aí não são apóstolos com A maiúsculo, né? Os apóstolos da palavra do Senhor mesmo, baseados na Bíblia. Podem ser apóstolos aí, né, entre aspas, né? Porque não são. Né? Apóstolos verdadeiros, os apóstolos escolhidos por Cristo, né? Somente eles que nós temos na palavra do Senhor. E também nós temos como meios de graça aí os oráculos, né? O que é isso, oráculos? É a escritura,
palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Muitos acusam, né, dizem que foi escrita por homens, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela é o quê? A nossa única regra de fé e prática. Por isso que nós dizemos que ela é suficiente, porque é a nossa única regra de fé e prática. Isso não quer dizer que você não pode utilizar livros, dicionários, para ajudar, né, você se aprofundar mais no estudo, na compreensão, para a educação, mas ela é suficiente a levar uma pessoa à salvação, ao conhecimento ali da fé. Mas nós estudamos, como diz o próprio texto, né, a igreja reunida, os meios de graça, ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Então, ela é suficiente, ela é inspirada, ela é nossa única regra de fé e prática, mas ela também é suficiente. Mas, para o nosso aperfeiçoamento, nós usamos outros meios, né, livros, dicionários, comentários, para o nosso crescimento. Também, nós temos como meios de graça, nos diz, as ordenanças. Quais são as ordenanças? Os irmãos participam. Batismo e a ceia do Senhor. Elas são ordenanças, né? O que é ordenanças? É uma ordem. A gente não pode negligenciar elas. Não, eu não vou participar da ceia, né? A gente está negligenciando, deixando de participar. Também temos, né, a pregação, a oração, os cânticos, e também a disciplina eclesiástica. Elas são ordenanças, elas estão na palavra do Senhor. E também, como meio de graça, nós temos a comunhão dos eleitos. E os eleitos, eles têm prazer, né, de estar reunidos aqui na escola dominical, estar reunido no culto público. Porque a gente não está entre nós, a gente está em torno da pessoa de Cristo, para adorá-lo, porque é o centro, né, do nosso culto. Ela é o motivo do nosso culto. Se não tivesse nosso culto, não teria motivo da gente se reunir. É o centro. Então, irmão, todos esses meios de graça, né, que são eficazes somente através do Espírito Santo. Isso que nós falamos até agora. Se o Espírito Santo não agir ali no coração da pessoa, não vai adiantar, a pessoa não vai chegar à salvação. A gente vê pessoas que vêm na igreja, participam, até se batizam, ouvem o evangelho durante anos, né, participam da ceia, do batismo, meios graça, mas não se converteram verdadeiramente. Tanto ali agir. Não adianta ser o melhor pregador, ser o pastor mais famoso, a igreja maior, a igreja mais bonita, a igreja mais rica, que tenha os maiores benefícios aqui. Mas se o Espírito Santo não agir, não adianta. Porque tudo isso são bênçãos. Cristo deu para nós, Deus cedeu à igreja, mas necessita, né, do Espírito Santo. Por isso que nós temos que orar sempre, né, para que o Espírito Santo haja. O pastor vai pregar, temos que orar para que o Espírito Santo haja através da pregação. Então, o fim que Deus, para que Deus fez tudo isso, né? Todo esse trabalho de criar a igreja, de fazer esses ministérios, o próprio texto diz, para o congregamento dos eleitos entre os filhos da igreja, no mundo, e o aperfeiçoamento dos santos quanto reunidos. Nós lemos lá em Efésios, que diz praticamente a mesma coisa, o texto da confissão, no versículo 12, 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus não designa alguém para pastor, para mestre, para evangelista, para o aperfeiçoamento somente daquela pessoa. Não foi designado isso, porque sempre Deus visa
o aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, da igreja. Isso é para a edificação da igreja, para que nós não sejamos levados por todos os ventos de doutrina. Depois o versículo 14 diz. Então, tudo isso nós vimos também é uma promessa de Cristo. Porque o que ele diz lá em Mateus 28? Vou repetir lá que ele já leu em Mateus 28. Promessa que Cristo fez para nós. e 20. Ide, portanto... Não, Mateus 28, 20. Só o 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual foi a promessa que ele fez para nós? Vai estar conosco. Vamos estar reunidos para edificação, aperfeiçoamento, e ele vai estar conosco. Nós não vamos estar sozinhos. Mas entrando então nos ministérios ordenados da igreja, foram ordenados por Deus. Esses ministérios específicos, porque todo crente é um evangelista, mas alguns Deus separou especificamente para isso. Todo crente tem que pregar o evangelho, mas alguns ele designou ali para pastores, para pregar sempre ali como função. Mas o pastor também não se resume a somente a pregação. É uma das funções dele, que nós vamos ver aqui uma por um, e devagar. Então ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nós já tínhamos adiantado apóstolo. Apóstolo com A maiúsculo. Lembrando que o apóstolo Paulo foi o último apóstolo, foi aquele que conviveu com Cristo. Estava ali presente, aprendendo diretamente a revelação do Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação ali que ele fez diretamente para os apóstolos. Depois eles escreveram os evangelhos. Então, foi aquele que conviveu com Cristo. A palavra de Deus estava viva diante deles ali, o verbo encarnado, como João diz ali em João 1:3. O verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, estava com eles. Foi ele, o próprio Cristo, que ensinou a eles. Então, ele foi o primeiro, os apóstolos foram os primeiros receptores da palavra de Deus, de forma oral. Então, todos os símbolos ali foram diretamente para ele. E a ceia do batismo foi ali, a primeira ceia ali, da forma que nós fazemos. Fez ali com os apóstolos. Então, o sacramento da ceia do Senhor foi ministrado por Cristo pessoalmente aos apóstolos ali, como em Mateus 6:17-30, nós temos a instituição. E foi concedido depois, posteriormente, ao apóstolo Paulo, que foi chamado ao apostolado, por meio das entrelinhas ali, que ele viveu as experiências ali com Cristo também. Cristo apareceu para ele ali, depois esteve com ele mesmo fala, lembrado que Cristo passou 3 anos com os apóstolos, depois ele ficou 3 anos no deserto sendo ensinado pelo próprio Cristo, o apóstolo. Nós temos em Atos lá 9:1-19, 2 Coríntios 12, e fala sobre isso. Então, Paulo ali foi o apóstolo dos gentios e comunica ter recebido de Cristo o ministério apostólico e a autorização para comunicar a palavra. Então, ele teve a autorização de Cristo. Ele não saiu, não, eu sou o apóstolo dos gentios, eu vou pregar agora para os gentios. Não, ele teve a autorização ali para comunicar, para prescrever os sacramentos. E seu apostolado não procedeu
de homens, né? Anteriormente, né? Primeiramente foi do próprio Cristo, né? E, e ele, né, depois diz, né, na palavra do Senhor em Gálatas 1:12, ele fala: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus, com Jesus Cristo que revelou a ele. Depois os apóstolos, né, o senhor falou aí, eles reconheceram, né, que ele realmente era o apóstolo, né, dos. Então, mais uma confirmação, né, não apenas de Deus, ele falando, os próprios outros apóstolos reconheceram. E ele era o apóstolo dos gentios. Depois também, prosseguindo em Gálatas 15:17, ele continua: quando, porém, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne ou sangue, nem subi para Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim. Então ele fala que Deus, Cristo, já tinha separado ele antes dele nascer, chamou pela graça, né? E se revelou a ele, né? Revelou ali pessoalmente no caminho de Damasco. E depois, mais à frente, em 1 Coríntios 11:23-25, ele fala, né, lá na instituição da ceia: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, irmãos, resumindo, né, agora, foi Cristo que instituiu a ceia, e ministrou ela pessoalmente para os apóstolos. E ordenou, para que depois a igreja ministre também. Embora Paulo, né, não tenha recebido diretamente de Cristo ali, junto com os apóstolos, as mãos ali de Cristo, ele recebeu por ordenação e comissão o apostolado, e foi concedido, né, a mesma autoridade dos demais. A mesma autoridade que os apóstolos daram com Cristo, Paulo tinha a mesma autoridade. E nós vemos que ele trabalhou até mais, né, que os demais, pelo menos nos relatos, mas ele se achava, né, se julgava, né, o menor dos apóstolos, por não ter caminhado nem vivido com. Então, primeiro aí ministério, de Cristo, a igreja, foi de apóstolo, mas isso não quer dizer que ainda existem apóstolos. Tem que ficar bem claro para nós. Também, Paulo também foi apóstolo, por mais que o requisito é ter andado com Cristo. Não, mas Paulo não andou, né? Foi só depois. Não, mas ele recebeu diretamente de Cristo essa ordenação e essa comissão. A palavra do Senhor nos confirma isso. Os irmãos têm alguma dúvida, algum comentário, algum texto? Complementar parte dos apóstolos. A gente vai para o profeta, né, que é o segundo ministério de Cristo, a igreja. Então, o profeta é o comunicador da palavra de Deus à igreja. Esse é o profeta, ele comunica a palavra de Deus à igreja. E esta comunicação, ela tem a autorização divina. Não, eu vou fazer uma profecia aqui agora. Esse ano essa igreja vai ter 300 pessoas. Teve autorização divina para mim falar isso? Nós vemos aí em algumas igrejas, né, os profetas que adivinham CPF,
aos profetadas, né? E muitos se intitulam apóstolos, muitos se intitulam profetas, né? Não, tem esses profetas que revelam, não, esse é o marido, né, para você casar, esse é o... Tudo as profecias aí que não foram autorizadas, né, por Deus, né? E todas as profecias foram reveladas ali, registradas na Bíblia. As profecias estão. Não podemos dizer que esses que hoje se intitulam profetas são profetas. Então, o verdadeiro profeta sai, né, a profecia primeiramente, né, da revelação, da autorização divina, e tem que ser iluminado pelo Espírito Santo, traduz, né, transmite ao povo com autoridade e fidelidade, cumprindo a vocação dele de profeta. Não é simplesmente eu vou revelar o que eu quero, eu vou falar o que eu quero, e isso vai ser uma profecia. Então, pregadores, né, existem muitos. Existem muitos pregadores, né? Sabe? Pregadores fiéis, mas profetas vocacionados é diferente. Dizer que um pregador que prega fielmente a palavra, ele é um profeta? Não. O profeta, ele tem que ter essa revelação divina. Alguns dizem, né, que Calvino foi um profeta. Por quê? Porque ele revelou a palavra de Deus ali, interpretou fielmente a palavra de Deus através do Espírito Santo, né? Eu não vou, né, dar a minha opinião quanto a isso, se realmente isso é certo ou não, mas que fique para nossa reflexão. O pastor tem algum sobre isso? Dizer que uma pessoa que interpretou, traduziu a Bíblia com fidelidade, né, escreveu muitos comentários, pode ser considerado profeta no sentido gente, não? Falso. O profeta hoje é o pregador da palavra de Deus. Quando pregou a palavra de Deus, com fidelidade a palavra de Deus, isso. Ele é um profeta. Então, Calvino traduzindo e comentando fielmente é considerado um profeta. É considerado um profeta, o pregador do evangelho. Pregou com fidelidade, ali as escrituras, sem perverter, sem confundir ali as pessoas. Deus falou, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, só de nós lermos a palavra de Deus, é Deus falando, né? E, então, aquele que prega a palavra de Deus com fidelidade, ele é, então, nesses termos, considerado ali um profeta, né? Por quê? Porque ele faz a palavra de Deus compreensível ao rebanho, né? À igreja. Nós sabemos, né, que a palavra de Deus tem realmente textos difíceis de entender. Até o apóstolo o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. Então, o profeta, o pregador, ele vai se debruçar naquilo para tornar aquilo fácil, através de um comentário, através de uma ilustração, através de uma aplicação. Então, por isso, que pregar a palavra de Deus não é a gente simplesmente fazer um discurso. Existe um movimento de reavivamento dos 5 ministérios. E eles falam isso. Então já teve na cidade, aqui, nessa cidade, um congresso. Tem muitos irmãos que já foram da nossa igreja, que são membros dessa igreja hoje. Alguns que de lá já passaram para cá. Uma igreja que, enfim, ela é uma igreja batista, mas que acredita que os 5 ministérios, aqui de Efésios 4:11, estão valendo, certo? Então, eles dizem que tem que ter realmente apóstolos hoje, tem que ter profetas hoje, tem que ter evangelistas hoje. Evangelistas aqui, nesse sentido bíblico, foram aqueles que
nos deram o evangelho revelado. Porque o evangelizador, a gente usa o termo evangelista para o obreiro evangelista, no sentido do evangelizador, que é o irmão que evangeliza, ou o pastor que evangeliza, ele é evangelizador. O sentido da palavra evangelista aqui é um sentido revelacional, é um sentido de produzir o evangelho inspirado, né, que os evangelistas tiveram. O papel dos evangelistas era aqueles que contavam o evangelho porque eram testemunhas oculares e também receberam revelação do Espírito Santo. Não existem profetas, não existem no sentido do que já houve, não existem mais profetas, certo? Nós não estamos vivendo mais a necessidade de profecia, porque nós temos a palavra de Deus confinada na Sagrada Escritura. Então, profeta, quem pretende ser profeta, aprenda a pregar a palavra de Deus. Se quer ser profeta, profetizar é pregar a palavra de Deus na nova aliança. E não existem mais apóstolos. Apóstolos foi esse colegiado chamado por Jesus Cristo, que tinha as suas características, né? Sua distinção, eu acredito que já foi trabalhada aqui, né? Ou ainda vai voltar nesse tema, né? E não existem mais. Então hoje tem falsos apóstolos de uma eclesiologia antibíblica, certo? Não julgo a intenção deles ser boa ou ruim, isso aí eles vão responder para a sua própria consciência e para Deus, né? Mas são falsos apóstolos, porque nesse sentido não existem mais apóstolos verdadeiros. Profetas, tem muitos por aí, mas no sentido que eles invocam ser profetas, trazendo profecias, novas revelações do Espírito Santo, não existem, são falsos profetas, certo? E também evangelistas estão produzindo o evangelho falso, e eles encaixam naquela categoria de amaldiçoados, porque nem o evangelho novo trazido por um anjo, o anjo que vier do céu deve ser considerado maldito, quanto mais esse evangelho novo que está sendo produzido aí a cada tempo surge mais, né? Então, ficando o único ofício, o de pastor, certo? Ofício com relação, desses aqui, 5, porque alguns dizem que é pastor e mestre, mas existem estudiosos que afirmam que pastor mestre é o chamado do pastor que continua edificando a igreja, continua trabalhando para o crescimento do bom desempenho, o treinador. Ele é o edificador na igreja. Que essa função docente, ela só existe um ministério que tem essa responsabilidade especificamente. E aí alguns dizem que é pastor mestre, um só. E alguns dizem que realmente é pastor, porque algum vai ter mais vocação para o cuidado pastoral. E outros vão ter uma dedicação mais para o ensino. E aí separa os dois ofícios. Aí teriam sobrado 2 dos 5 ofícios. Mas eu acho que é válida se for só 4 ofícios, e aí só teria permanecido o de pastor mestre, né? Então a gente vai encontrar essa divergência entre os estudiosos. Se pastor e mestre aqui, que trabalha para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, edificação do corpo, é um só, pastor mestre. Ou se são 2, um chamado para o cuidado espiritual do rebanho, o outro para a docência no corpo de Cristo, que seria pastor e mestre, certo? Então, às vezes, quem vai ensinar vai ter que fazer sua escolha por uma dessas 2 interpretações. Entender que apóstolos cessaram, profetas cessaram, evangelistas cessaram, permanecendo pastores e mestres. Evangelistas, nós temos que evangelizar, né? Isso, evangelização é tarefa de toda a igreja, inclusive do pastor
e mestre, né? Agora, evangelista no sentido revelacional. É igual palavra de conhecimento. Quem pode fazer a palavra de sabedoria. No sentido revelacional, cessou. Mas não quer dizer que a gente não possa ter conhecimento e sabedoria hoje, né? Então, tem essa diferença. Quando é no sentido revelacional, né? De novas revelações, aí é diferente, aí cessou. Obrigado, né, por todas essas colocações. Acredito que as duas estão certas. Porque se a pastor e mestre, gente, tem pastores que têm ali um conhecimento de grego, de teologia, de hebraico, porque ele está numa posição ali, às vezes é uma igreja que tem 5 pastores, ele consegue se dedicar. Mas tem igreja que só tem um pastor, e ele tem que ser tudo. Então, eu acredito que as duas estão certas, né? Porque se você separar ou juntar, é o pastor e mestre ali. Eles, por um tempo, ele é mestre, mas ele também é pastor, porque a pessoa não pode ir lá ensinar no seminário se ele não tivesse sido pastor antes, né? Mas a formação teológica ali, a matéria específica de Bíblia, de teologia. Então, as duas estão certas, né? E não é errado, né, pastor, acreditar em uma ou acreditar em outra, porque são apenas são as duas que estão válidas, né? O pastor, mestre, porque muitos vão dizer aí que mestre é só quem tem mestrado, né? Mas o pastor ali, ele dedica, às vezes ele não fez um mestrado, um doutorado, mas ele se aplica, né, da palavra do Senhor, nos idiomas ali para interpretar a palavra do Senhor. Então, mas o que a gente tem, né, que saber que o pastor é aquele que pastoreia e cuida do rebanho, e que alimenta o rebanho com a palavra do Senhor, né? Defende o rebanho também, né, ensina, né, e orienta o rebanho. É o pastor, como a gente conhece, até o pastor lá de ovelhas, ele defende, o rebanho, ele alimenta o rebanho, ele orienta, onde é o lugar que eles... né? Então, hoje o que acontece muito, né, é se confundir, né? Pastor, a pessoa é um pastor quando ele é um bom orador, né? A gente vê aí esses coaches, né, que são até chamados, né, de pastores, né, mas não são. Nem sempre um bom orador, ele é um pastor ali, né, que seja eficiente. Então as pessoas se auto-intitulam, né? Porque um discurso, né, religioso e a pregação da palavra do Senhor são coisas diferentes. A gente não pode achar que a pregação é um discurso. Então, pregar, como a gente tinha adiantado, é o dever pastoral, né? O pastor tem o dever de pregar. Tem, pastor. Pregar é o dever pastoral, mas não é, né, algo exclusivo. O pastor não só prega a palavra do Senhor. O mandato que nós temos, né, do pastor é o pastoreiro, mas temos, que é a comissão original, né, mas quando lá Cristo pergunta para Pedro, Simão, filho de João, né, que está lá em João 21, 15 a 17. Simão, filho de João, me amas mais que aqueles outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez, me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, o pastor que Deus escolheu, né, para pastorear, né, o rebanho de Cristo, ele vai devotar ali um profundo e incondicional, ele tem um profundo e incondicional amor a Deus, porque ele está com, né, aquilo ali que Deus ordenou. Em consequência, ele dedica o amor sincero às ovelhas entregues aos seus cuidados. Nós temos que entender isso daí.
E o pastor, a única obrigação dele não é pregar. Também não é a pessoa que prega muito bem, né? É um bom orador, não quer dizer que ela é um pastor. O pastor tem que amar as ovelhas, para pastorear, conforme Deus ordenou ali. Ele tem esse amor incondicional pelas ovelhas. Esses coaches, esses bons oradores que fazem discursos religiosos, né, na internet, em qualquer lugar, não quer dizer que eles são pastores. Muitos aí têm milhares, né, de seguidores, mas não estão nem à frente de uma igreja. Então, ele é pastor? Não é. Então, ele é um bom orador, ele pode ser um bom pregador, mas ele não é um pastor ali que está defendendo, amando, né, as ovelhas. Aí também nós temos o mestre, como o pastor já disse, pastor e mestre ou pastor mestre. Então é aquele que o Senhor chama e habilita para o conhecimento, né, mestre. Ele tem o conhecimento das línguas originais, sobre as pesquisas, né, exegéticas, teológicas, principalmente ali muitos se dedicam à soteriologia, doutrina da salvação, né, sobre Bíblia, sobre tradução, sobre as histórias, né, sociologia e eclesiologia. Muitos produzem os dicionários, né, de grego para o português, né, de hebraico para o português. Muitos, né, temos muitos comentários bíblicos, né, tratados teológicos, textos, né, muito bons, que nos ajudam, né, no ensino, na edificação. Eu venho aqui, né, a trazer uma aula da confissão, eu não tiro da minha cabeça, né? A gente tem que pesquisar lá, ler livros. Da mesma forma, o pastor não inventa nada, né? Estudo que a gente tira desses mestres que produziram esses materiais. Eu não tenho conhecimento de grego, de hebraico. Eu tenho que ir lá olhar um dicionário que é alguém que tinha o conhecimento. Então, Deus habilitou ali com esse dom, com essa facilidade, ou com esse privilégio de poder exclusivamente estudar a palavra do Senhor, né? O pastor que está ali, né, que ele é professor, né, de um seminário, de uma faculdade ali, que consegue ficar estudando, produzindo esse material. Isso que, minha opinião, é que separar também está certo, né? Porque ele está exercendo ali a função de mestre que ele. Depois ele pode, né, assumir uma igreja, ou um tempo ele assumia uma igreja, tinha uma igreja. Depois ele foi à faculdade ali. Então esses mestres, né, eles alimentam ali os professores, eles enriquecem a biblioteca, né, do pastor, né? Vocês já viram a biblioteca do pastor lá, o tanto de livros que ele tem lá? São todos ali, né, mestres que produziram aqueles livros, aqueles comentários. Quantos comentários de grego o senhor tem, de hebraico lá? Já perdeu até a conta, né? Então, esses mestres, né, produziram, né? A gente não tem, né? Quantos aqui sabem grego? Sabem hebraico, né? A gente precisa, né, dessas obras, desses mestres, a gente poder estudar. Até mesmo o inglês, né? Essas obras, né, a confissão, tudo foi escrito originalmente em inglês, não foi em inglês. Depois ela teve que ser traduzida, e a pessoa que traduz ter tradução fiel. Não vai lá, traduz, joga no Google Tradutor lá e vai tudo palavra errada. Tem uma tradução fiel. Então, esses estudiosos, né, esses mestres, enriquecem, né, a nossa edificação. É como a gente viu lá em Efésios, todos os ministérios para edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Então, os mestres, podemos dizer que são aqueles que municiam, que alimentam com instrumentos, com material necessário para o pastoreio. Algum irmão chega com uma pergunta difícil, né, com algo difícil que está passando, né? O pastor não vai dar
uma orientação, um conselho pessoal. Vai dar um conselho bíblico. Chegar um jovem para o pastor, né, um exemplo. O senhor me diz, né, sou crente, mas eu quero conhecer uma pessoa que não é crente. E relacionar com essa pessoa, o pastor não vai dar um conselho dele, ele vai dar o mesmo conselho de Paulo lá, o senhor não vai dar? Não se coloqueis em jugo desigual. O senhor não vai fazer esse conselho, o mesmo conselho de Paulo? É um conselho bíblico. Então a gente precisa disso. Os mestres, eles vão garimpar ali, eles garimparam a pedra bruta, né? Pegaram ali, tiveram que traduzir a palavra do Senhor, traduzir ali do grego para o português, ou do grego para o português, do hebraico. Então eles lapidaram e entregaram para nós. Hoje nós temos fácil. Antes não tinha o Google, não tinha as referências. Se você quisesse um texto, você tinha que ler lá tudo até encontrar aquele versículo lá que você queria. Hoje você só coloca lá 2, 3 palavras do versículo, já aparece lá. Então hoje a gente tem tudo fácil graças a esses mestres. Antes a Bíblia original não era dividida nem por versículo. Então ficou dividida para ficar mais fácil da gente encontrar. Por um lado, a gente se torna mais preguiçoso também, né? Mas não era para ser assim. Mas a gente tem, hoje todo mundo tem acesso a material bíblico de qualidade para que a gente possa estudar. Mas graças a esses mestres que traduziram, que pesquisaram, a mesma coisa. Um cientista, ele descobre um medicamento ali para ser manipulado e para ser usado depois. E o pastor é a mesma coisa, ele vai pegar ali, ele vai descobrir ali um comentário, um texto, fazer a explicação para a aplicação da igreja. Então, um depende do outro. Por isso que a gente dizer que é o mesmo também está certo, porque o pastor depende do poder ali trazer a palavra correta para a igreja. Então, Deus equipou a igreja, tanto com o velho quanto com o novo Testamento, meios de graça, sempre visando o crescimento, preservação, edificação e santificação. Então, como nós vimos, meios de graça são as escrituras, sacramentos, a oração, a pregação, e nenhum desses meios é produzido pela vontade humana. Todos foram doações de Deus. As escrituras foi um presente de Deus para nós. Os meios de graça foi um presente. Nós fomos apenas os receptores, beneficiários desses. Nós recebemos as beneficiados por elas. Somos beneficiados pelos meios de graça. Também nós somos comunicadores. Nós recebemos, nós somos beneficiados e nós temos que comunicar as escrituras para o mundo, e para a igreja. Então também não foi a igreja que instituiu o batismo e a ceia. Quem que foi que instituiu o batismo e a ceia? O próprio Cristo. Então, a igreja também não é autora da revelação. Algumas igrejas aí colocam até acima a palavra de Deus, e a tradição da igreja tem mais peso que a palavra de Deus. Então, também, irmãos, não é nem o crente que produz a oração. Que a palavra de Deus diz, o Espírito, através de nós, através do nosso interior, é o Espírito Santo que gera, que muda a nossa mente, que regenera a nossa mente. Através do Espírito Santo, quando nós oramos através do Espírito Santo, oramos a Deus. Então a igreja é uma criação divina, povo de Deus. E o seu alimento é através dos meios de graça doados pelo nosso Criador. E Deus nos outorgou, nos beneficiou com as Escrituras, ordenando que os pregadores ensinassem, pregassem aos convertidos e aos não convertidos. Aos não convertidos, para que eles se
os convertidos para edificação. É como a irmã leu lá em Mateus 28:19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas que estão aqui na palavra do Senhor, que o próprio Cristo ordenou, e Ele promete: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os ministérios, né, didáticos e querigmáticos, quer dizer essa palavra, né? Querigmáticos, que proporciona, né, a transformação, a vida da pessoa, através da pessoa de Cristo. São parte da natureza e da constituição e da vocação da igreja. Os ministros, finalizar, né, os ministros, os edificadores da igreja, eles que têm ministérios aí de pastor e mestre, aqueles que permanecem dos 5, né, eles vivem, né, do rebanho, mas eles não podem, né, fazer desse ministério uma profissão, visando apenas rendimentos, pois exercem ali algo que foi instituído por Deus, mas muitos visam apenas, né, o lado financeiro, como nós vemos aí fora, né? E muitos, né, deixam a desejar ali, porque os levitas, né, do Velho Testamento, né, podemos dizer que talvez os pastores, do Novo, eles não podem, né, visar ali apenas o crescimento, não, criar uma empresa, né, uma indústria, um banco, como nós vemos aí pastores oferecendo cartão de crédito na igreja, né, cartão de crédito da fé, tornam a igreja ali algo para ter rendimento, mas qual que foi a ordem, né, e a recomendação de Deus? Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de 2 sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. Então, o alimento do pastor é provido pelo rebanho, mas não é para o seu enriquecimento. Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta no caráter do profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses ser meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então, o galardão, a recompensa, né, fazem a obra do Senhor, não é nesse mundo, é em riqueza. Vão receber quando chegar, né, alguns defendem que o pastor e mestre ele não pode ter dupla ocupação, né, uma ocupação secular e uma ocupação eclesiástica. Alguns defendem que pode. Eu não vou expressar a minha opinião, né? É algo que gera apenas para enriquecer. Defendem exclusiva ali, defendem podem ser as duas, ter uma ocupação secular. Então, irmãos, o capítulo 3, né? Então, capítulo 25, inciso 3, nós nos ensinam isso, os ministérios que Cristo concedeu à igreja, sempre visando o aperfeiçoamento dos santos nessa vida. Pela sua própria presença, pelo Espírito Santo, os torna eficazes segundo a sua promessa. É uma promessa de Cristo que Ele estará conosco até os dias. E desses 5 ministérios, as 2 hoje nos dias, né?
Cristo concedeu, deu de presente à igreja visível esses ministérios e a finalidade de cada um. O profeta tinha a sua finalidade, o apóstolo tinha, o evangelista tinha a sua, o pastor e o mestre têm a sua finalidade ali, mas não é algo, a igreja, esses ministérios, esses meios de graça não foram criados por homens, presentes Deus para o aperfeiçoamento dos. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pelo privilégio pedido que o Senhor nos tem dado através da tua palavra, através dos teus oráculos, através dos mistérios instituídos por ti mesmo, Pai, através de pastores, mestres, tua palavra, para que possamos ser mais fiéis, mais santos cada dia. Pai, mesmo assim, com nossas falhas, através das nossas, faz a tua vontade, faz o teu reino avançar. Conforma, Pai, a imagem do teu Filho. Nos ajuda através do teu Espírito Santo a aplicar, a ensinar, a sempre o aperfeiçoamento dos santos, para que quando nos reunirmos com a igreja, noiva de Cristo, vamos prestar um culto fiel, um culto sagrado ao Senhor. Isto é sempre nossa reunião. Nos ajuda, Pai. Manda mais trabalhadores para a sua seara, mais pastores, mais mestres, mais pessoas que evangelizam. Manda mais trabalhadores para a sua. Nos ajuda através do teu Espírito. Teu Espírito esteja sempre na direção da igreja, do teu povo. Nós também, cada um individualmente, cada dia das nossas vidas, aqui, igreja. Nos ajuda, Pai. Conforme a imagem do teu reino avance a cada dia mais. O Senhor receba a honra e a glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu me despeço dos irmãos que estão nos assistindo. E se algum irmão tiver algum aviso,